Outra vez estou aqui para confessar-me a Ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sei que sabes tudo, enfim, lutas que carrego em mim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em Tuas mãos. Desfaze o que eu sou, refaze outra vez. Irei sentir Teu coração pulsando junto ao meu. Que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por Ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu segui não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por Seu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou Teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em Tuas mãos. Desfaze o que eu sou, refaze outra vez. Irei sentir Teu coração pulsando junto ao meu. Que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a Ti, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Amém. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus,
também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Um feliz sábado a todos que nos acompanham em nossas redes sociais. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja no lar e na vida de cada um. É com grande alegria que estamos nesta manhã novamente juntos para aprender e absorver as mensagens de Deus para as nossas vidas. Mesmo que seja de uma forma virtual por enquanto, por conta aí da crise que se assola no país. Mas aproveito desde já para informar que a partir do sábado que vem estaremos juntos de forma presencial, então convido a você, que é membro do Riacho Grande, a vir para a igreja para honrar e adorar ao nosso Deus, e também aqueles que não fazem parte ainda da nossa comunidade adventista do 7º dia da Igreja do Riacho Grande, a vir nos visitar. Saiba que você será bem-vindo e abençoado e se sentirá abraçado por todos. Queridos, para a mensagem desta manhã, vamos abençoar e orar a Deus pedindo a presença dEle. Grandioso Deus, Pai da eternidade, nós te louvamos porque ainda temos a liberdade de aprender de Ti e adorar em sua casa de adoração, Pai. Que o Senhor possa se fazer presente neste momento através do seu Santo Espírito. Que o Senhor possa estar com todos aqueles que estão vendo esta mensagem aonde quer que eles estejam e no momento que eles verem. Que o seu Santo Espírito possa tocar no coração de todos nós, que nós possamos pôr em prática todos os teus ensinamentos e todas as suas exortações que está contido na sua palavra. Pai de amor, para isso te clamamos o perdão dos nossos pecados, te clamamos a sua capacitação e também te clamamos que o Senhor derrame seu Santo Espírito sobre nós. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, há algum tempo eu venho me questionando sobre o propósito da minha vida, principalmente da minha vida cristã. Em face desse novo cenário que se apresenta, onde nós tivemos que moldar o nosso cotidiano e a nossa rotina, eu me pergunto, dentro do plano da redenção, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Já que hoje o meu modo de visão de mundo é diferenciado daquele que eu tinha quando não era da igreja. Para alguns que já me conhecem, sabem que eu nasci na igreja e fiquei um tempo fora. E para que não conhecem, que não sabem ainda, eu declaro que eu nasci na igreja, fiquei um tempo fora, praticamente 30 anos fora e voltei há pouco tempo. E na época que eu estava fora da igreja, eu tinha uma visão totalmente diferenciada de mundo e de propósito de vida a qual tenho hoje. Naquela época, para mim, sucesso ou projeto de vida era sucesso financeiro ou profissional, estabilidade financeira, bens materiais, conquista de bens materiais, formar uma vida familiar e deixar para os meus filhos um futuro construído. Mas a partir de que Deus resgatou-me de um lamaçal de pecado que eu estava atolado, a partir do encontro miraculoso, quando eu passei a ter uma vida cristã, hoje a visão de mundo que eu tenho não é mais no material, mas sim no eterno. O meu foco de vida hoje é construir o reino celestial, é construir uma vida a qual me levará para toda a eternidade. Conversando com um amigo ontem, ele me disse que nós, enquanto estávamos no mundo, éramos presos no material, na materialidade, enquanto Deus nos oferece a eternidade. Isso ficou martelando na minha cabeça e eu me vi nesta frase porque eu vivia o material, o físico, e deixava de lado as questões espirituais. O engraçado é que
É uma fantasia criarmos um mundo onde a materialidade é mais importante que a eternidade. Vejam que, a partir do momento que eu me tornei cristão, a minha vida é pautada por uma frase que assim diz: o que não é eterno é eternamente inútil. Vou repetir. O que não é eterno é eternamente inútil. Para que viver a materialidade se Deus nesta manhã oferece a mim e a você a eternidade? E Ele colocou esta eternidade no nosso coração, como Ele diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Portanto, queridos, a partir do que se instalou nesse mundo, eu muito me pergunto qual é o propósito de vida, qual é o projeto de Deus para a minha vida dentro deste maquinário que é o plano da revelação dele ao mundo e o plano da redenção. Isso é muito importante nós nos questionarmos como cristão, para que possa dar um rumo e um objetivo e para que possamos também suportar todas as tribulações que vêm enquanto estivermos nesse mundo. Isto não é nenhuma blasfêmia ou pecado contra Deus nos questionarmos sobre isso. Vejam que Deus nos fez pensantes, seres pensantes. E nos questionarmos não quer dizer que coloquemos sobre nós um fardo que Ele não colocou, mas sim que possamos fazer para Ele o nosso melhor. Vejam que a nossa igreja tem um departamento maravilhoso chamado Desbravadores, e um dos lemas dos Desbravadores é que nós façamos o nosso melhor para Deus. E isso é um exemplo para a vida do cristão. Então, quando eu me peguei questionando sobre o propósito e o projeto de Deus para a minha vida, eu me perguntei se eu estou cumprindo esse propósito, como ser humano, como igreja e principalmente como cristão. Pensando nisso, eu gostaria de trazer um estudo nesta manhã, na qualidade de aluno, não de professor, para que possamos juntos estudar na Bíblia o propósito e o objetivo de Deus para nós, cristãos. E eu digo que eu faço isso como aluno, que eu exorto a você, a partir do estudo que nós fizermos nesta manhã, ou quando você ver esta mensagem, a também estudar estas questões na Bíblia, tirar as suas conclusões e, se possível, me falar depois. Então convido todos a abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 3, ali um texto conhecidíssimo. Vamos juntos abrir as Bíblias no livro de Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1 ao verso 3, na minha versão, assim diz. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, dentro do plano de revelação de Deus, Ele escolheu se revelar ao mundo através de pessoas, de homens ou de um povo que Ele elegeu para si, a fim de que Ele fosse revelado para os demais através desse povo. Os critérios de eleição de Deus não nos foi revelado na Bíblia e não nos cabe questionar. Só cabe aceitar e acatar. Mas o que temos que entender é que Deus não escolhe um ser humano ou um povo em detrimento aos demais. Deus não escolheu Abrão porque Abrão era melhor, mais capacitado, mais rico, mais inteligente. Não. Deus escolheu Abrão não em detrimento a outros, mas sim em amor, em favor aos outros, em amor aos outros. Em outras palavras, Deus escolhe um homem por amor ao outro homem. Deus escolhe um povo por amor a outro povo. A pena inspirada
nos diz que Abraão era fiel entre os infiéis, era puro entre os impuros. Existem indícios que a idolatria já tinha chegado na casa de Abraão, mas de qualquer forma Deus elegeu aquele homem para que nele todas as famílias fossem abençoadas. Portanto, Deus não escolheu Abraão pela sua meritocracia, mas Deus escolheu Abraão para que ele fosse abençoado e, neste contexto, abençoar aos outros. Então, o propósito de Deus era amar a Abraão e amar também a todas as famílias que dele nasceriam. Vejam, queridos, assim, Deus, ao longo de toda a história da humanidade e de toda a história do plano de redenção e de revelação da sua existência, ele sempre escolheu um povo para abençoar aos demais. Se nesta manhã ele escolheu você ou eu para que nós possamos ser abençoados, vejam que ele não nos escolhe por nossos méritos, porque somos bons em algo, mas ele nos escolhe por amor a nós e também à nossa mãe, ao nosso pai, ao nosso filho, ao nosso cônjuge, aos nossos colegas de trabalho. E assim foi em todo o seu plano. Deus nunca escolhe um povo por ele em si, mas por toda a eternidade. Deus quer que todos se salvem. Isso diz o apóstolo Pedro. Portanto, queridos, vejam que a eleição de Deus dentro do plano da revelação, da sua revelação, ela não é pautada no que o homem faz ou no que o homem é, mas sim por livre-arbítrio e por decisão dele, para que nós possamos ser um canal, um conduto de bênçãos aos demais. Assim, queridos, foi por toda a sua história. Vejam que, no caso de Abraão, ele chamou ele para sair da sua casa e Abraão não perguntou para onde ia, para que cidade ia, para que terra ia, se ia para a direita, para a esquerda, para longe. Abraão não perguntou nada. Abraão simplesmente se colocou à disposição de Deus e obedeceu. Abraão amou a Deus através da sua obediência e por isso ele foi abençoado. Ele sempre estava onde Deus queria que ele estivesse. E a partir daí, Deus criou uma nação. Vejam que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Isaque era o filho da promessa. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó roubou a progenitura ali, a primogenitura do seu irmão Esaú. Todos conhecem a história, e ele, angustiado, lutou com um anjo durante toda a noite, e depois nós sabemos que esse anjo era o próprio Jesus Cristo, e ele foi mudado de Jacó, o nome, para Israel, e dali nasceu uma nação inteira, a nação a qual Deus colocou como seu povo, por escolha para que, através desta nação, todas as demais nações fossem abençoadas. Israel teve 3 reis, Saul, Davi, e o terceiro rei, Salomão, ele construiu um templo para Deus. E na apresentação desse templo, Salomão fez uma oração e Deus respondeu. Eu gostaria de convidá-los para ir no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Um texto conhecidíssimo, principalmente no ano passado, onde foi veiculado esse texto por conta aí da pandemia e da crise que se assolou. Esse texto foi muito veiculado nas nossas redes sociais, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E eu exorto agora vocês, irmãos, aí no seu lar, onde quer que vocês estejam, se possível, abram as suas Bíblias fisicamente, a Bíblia física, porque a palavra de Deus, ela tem poder. 2 Crônicas, capítulo 7, nós vamos dissecar um pouco esse verso, o verso 14, para entender algumas questões relativas a esta revelação de Deus na escolha de seu povo. O texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos voltar a alguns detalhes desse verso. Ele se inicia dizendo assim: se o meu povo, paremos por aqui. Com base nesse verso, Deus tem um povo ou não tem um povo?
Sim, queridos, Deus tem um povo. Ao longo de toda a história da humanidade, ao longo de toda a história desse mundo caído, Deus sempre teve os seus representantes. Teve, tem e terá, até que ele volte. A exemplo disso, o livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, declara que houve uma reunião no céu e que nesta reunião estava Satanás. Satanás foi como representante legal deste mundo, porque ainda o era, ele não tinha sido vencido na cruz do Calvário. Lá, ele foi acusar Deus de ser arbitrário e foi reivindicar aquilo que ele entendia ser dele. Ele disse, dê o que é meu, eles são meus, eles me amam. E qual foi a resposta de Deus para Satanás? Deus disse a Satanás, viste o meu servo, Jó? Ou seja, queridos, Deus colocou em uma única pessoa a sua representação, a representação legal do seu povo. Portanto, Deus pode escolher um homem, como escolheu Abraão ou Jó. Ele pode escolher, a partir desse homem, um povo. Ele pode escolher uma igreja. Ele pode escolher a mim e a você, dentro do propósito do plano da redenção e do plano da revelação dele. Assim, queridos, ao longo de toda a história, repito, Deus sempre teve o seu representante e Deus sempre terá os seus representantes. Voltemos ao texto de Crônicas. Então ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, normal, se humilhar e orar, características do povo de Deus, humilhação, oração, contrição de coração, e me buscar a Deus, saber a dependência de Deus. Até aí, características normais do povo de Deus. Ocorre que o texto dá uma invertida na chave. E diz o quê? E se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, Deus, na resposta da oração de Salomão, Deus disse assim, o meu povo, que é meu representante, que se chama pelo meu nome, que ora para mim, que se humilha e me busca, tem que se converter dos seus maus caminhos. O povo estava, ou está e estará, pelo visto, sempre nos maus caminhos. Por isso que Deus requer desse povo a conversão dos seus maus caminhos. Queridos, vejam que Deus elegeu um povo para ser seu representante, mas ao longo de toda a história da humanidade, até os dias atuais, esse povo só fez lambança. Esse povo manchou as páginas da história com capítulos de verdadeiras atrocidades, de verdadeiras abominações. Portanto, meus irmãos, se você tem dificuldade hoje de engolir a igreja por não aceitar o que ela pratica e o que ela fala que é, saiba que você não está sozinho. Entra na fila, porque tem muita gente que não consegue lidar com a igreja e não consegue engolir a igreja. Por não entender que a igreja de Cristo, apesar de ser de Cristo, por vezes está andando nos maus caminhos. E como eu disse, que se você tem dificuldade de engolir a igreja, você não é o único, eu vou te apresentar também uma pessoa que tem uma enorme dificuldade de engolir a sua igreja. Vamos para Apocalipse, último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 15. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 15. Um texto que realmente é um texto preocupante demais para quem o disseca, para quem o estuda. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 15, na minha versão assim diz: conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. E porque és morno, e não és nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e de nada tenho falta, mas não sabes que és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18.
Aconselho-te que de mim compre ouros refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vejam, queridos, textos fortíssimos sobre o período da última igreja, a igreja que conhecemos, a igreja de Laodiceia. Todos entendemos que é uma igreja absolutamente utópica, porque ela acredita ser alguma coisa, mas ela é completamente o contrário. Ela acredita que é rica e abastada e que não precisa de nada, mas ela não sabe que ela nem é pobre, ela é miserável. E Deus aconselha, Jesus aqui aconselha que dele compre ouro refinado, vestidura branca e colírio para enxergar aquilo que ela realmente é. Vejam que a grande característica dessa igreja é dizer que ela é uma coisa, mas ela ser absolutamente o contrário. Ela criar uma expectativa ao mundo de revelar a Deus, mas quando o mundo a vê a ela miserável, pobre, cega e nua. Onde cristãos muitas vezes colocam a Bíblia embaixo do braço, mas colocam o próximo embaixo dos pés. Onde aquele que diz presunçosamente que faz parte de um povo santo, sacerdócio real, de propriedade exclusiva de Deus, mas pauta a sua vida em uma religião baseada na meritocracia, naquilo que ele faz, naquilo que ele é. Pauta a sua salvação em quantos anos tem de igreja, quantas pessoas levou ao batismo, quanto devolve de dízimo, quantas vezes vai à igreja. Queridos irmãos, a pessoa que é assim, ela vive uma realidade utópica. Ela vive uma religião de plástico. Aparenta ser o que é, mas não é. E isso, aos olhos de Jesus, é abominável, a ponto de ele não querer engolir esta igreja. Vejam que um episódio mostra exatamente isso, um episódio da vida de Jesus Cristo mostra exatamente isso que eu estou falando. Eu gostaria de estudar com vocês esse episódio no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 18, assim diz: Cedo de manhã, a voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Verso 20. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Querido, Jesus ali estava na última semana, era uma segunda-feira, antes da sua crucificação, e tudo que Jesus fez foi meticulosamente pensado. Na noite anterior ele tinha ido dormir ali na casa de Marta e Maria e Lázaro, em Betânia, e voltando para Jerusalém, ele teve fome. E ele viu uma figueira e entendeu que tinha, achou que tinha frutos naquela figueira, e quando chegou, não encontrou nenhum fruto, mas somente folhas secas. E ele amaldiçoou aquela figueira. Os discípulos que não tinham entendido nada e nunca tinham visto Jesus Cristo fazer um ato daquele estranharam, até se espantaram. Porque Jesus é todo amor e toda misericórdia, e ele não entendeu que aquilo ali era um aviso para todos aqueles que aparentam ser alguma coisa, mas não são. Um aviso a toda a sua igreja que ele iria fundar a partir dele, para que sejam aquilo que aparentam ser, para viver realmente o Evangelho. A escritora americana Ellen White, comentando essa passagem no seu livro Desejado de Todas as Nações, página 408, ela assim declara, eu trouxe o trecho para ler com vocês. A advertência é para todos os tempos. O ato de Cristo em amaldiçoar a árvore que seu próprio poder criara fica como aviso para todas as igrejas e todos os cristãos. Ninguém pode viver a lei divina sem servir aos outros. Mas há muitos que não vivem segundo a misericordiosa e abnegada vida de Cristo.
Alguns que se julgam excelentes cristãos não compreendem o que significa o serviço para Deus. Seus planos e cogitações têm por fim agradar a si mesmos. Os que assim vivem para si são como a figueira, toda presunção, mas sem frutos. Observam as formas de culto, mas sem arrependimento nem fé. Em profissão, honram a lei divina, mas faltam na obediência. Dizem, mas não fazem. Na sentença proferida contra a figueira, demonstra a Cristo quão aborrecível é a seus olhos essa vã pretensão. Diz ele que o pecador declarado é menos culpado do que o que professa servir a Deus, mas não produz fruto para a sua glória. Parafraseando um pastor conhecido da nossa igreja adventista, ele assim diz: Deus se ofende menos com a sinceridade de um pecador do que com a hipocrisia de um cristão. Queridos, a igreja de Laodiceia, a igreja do nosso período, é aquela que aparenta ser, mas ela não é. Ela cria uma expectativa no mundo, mas ela não corresponde com essa expectativa. Ela diz ser a igreja de Jesus Cristo, mas quando sai da igreja, ela volta a ser o homem normal. Um outro escritor cristão chamado A.W. Tozer, ele assim diz, comentando sobre a geração desta igreja atual: se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguiria como se nada estivesse acontecido e ninguém notaria a diferença. Duro, né, cristãos, irmãos? Jesus diz: quem deras fosse frio ou quente. E é por isso, queridos, que nós devemos nos definir como cristão. E isso impacta a minha vida, como eu disse no começo, quando eu reflito sobre o que eu estou fazendo, eu fico com medo. Se realmente eu sou um cristão que Deus projetou para que eu fosse. Queridos, talvez sejam por isso que muitos hoje aceitam a Jesus, mas não aceitam a igreja. Muitos hoje dizem o seguinte: Jesus é meu Salvador, Jesus é meu amo, Jesus é Deus. Só que igreja eu não preciso. Ocorre, queridos, que esta é uma visão incorreta e um posicionamento, um entendimento absolutamente incorreto. Porque é impossível dissociar Jesus Cristo da sua igreja. Mateus 16, versículo 18, Jesus claramente disse: sobre esta pedra, ou seja, sobre ele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Portanto, queridos, por mais que o mundo diga: eu aceito Jesus, mas não aceito a igreja, por mais que você e eu tenhamos dificuldade em engolir a igreja e aceitar a igreja como ela é, defeituosa, maculada, débil, saiba que esta igreja é o corpo de Cristo, e assim ele disse em sua palavra. Nós devemos ser a igreja e nós devemos estar ligados ao corpo de Cristo para que ele possa cumprir em nós o seu projeto de revelação a este mundo e de salvação para nós. Você pode até me perguntar ou questionar assim: Winston, portanto, então, ao seu entendimento, para ser salvo, nós precisamos estar na igreja, não é isso? Queridos, a pergunta não é esta que deve ser feita. A pergunta é outra e o posicionamento é outro. E eu digo que para estar salvo, para estarmos salvos, nós devemos ser a igreja e não estar na igreja. Muitos da igreja de Laodiceia estão na igreja, mas não são a igreja de Cristo. Não fazem parte do corpo de Cristo. Outros, por contrário, estão na igreja de Laodiceia e também são a igreja de Cristo. Fazem parte do corpo, como eu disse no começo, Deus sempre teve, tem e terá seus representantes na terra, esta igreja triunfante. A igreja triunfante de Cristo é o corpo de Cristo. E isso não se pode dissociar.
Bem explicou Paulo no livro, na carta aos Coríntios. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. A partir do verso 12 e verso 25 e 27, até 27. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12, aí pula para o 25 e 27, na minha versão assim diz. Porque, verso 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Queridos, como eu posso amar Jesus Cristo e não fazer parte da igreja de Cristo, que é Ele próprio, é o corpo dele? Como eu posso ter um propósito, como eu posso ter vida, se eu não estou ligado à vida, se eu não estou ligado à figueira, se eu não estou ligado ao corpo de Jesus Cristo? Isso é impossível, porque vejam, esse dedo que eu estou aqui, faz parte da minha mão, faz parte do meu corpo, enquanto ele estiver ligado. Se por um acaso eu perder este dedo, ele automaticamente morrerá. Assim é a minha vida cristã, assim é a sua vida cristã. Se estivermos ligados ao corpo de Cristo, teremos vida e vida eterna. Porque o maior desejo de Cristo para mim e para você, ao longo de toda a sua existência e a minha existência, sabe qual é? É nos amar e ser amado por nós. E se nós amarmos a Cristo, Ele nos dá a vida eterna. Porque foi esse o propósito dele para a nossa criação, desde o princípio. Ele quer te oferecer a vida eterna. Portanto, repito a mesma frase que eu disse no início do nosso estudo. Não fique preso à materialidade, enquanto Deus hoje te oferece a eternidade. Queridos, e por incrível que pareça, esta igreja defeituosa, débil, falha, doente, este corpo doente, este corpo cheio de cicatriz, cheio de rusga, cheio de mácula, é este o corpo que vai triunfar até que ele venha e por toda a eternidade. Por incrível que pareça, queridos, é este o corpo de Cristo que vai triunfar e vai revelar a todo esse mundo de pecado, carente de esperança, o verdadeiro Deus, o seu amor e a sua graça. A última citação que eu trago nesta manhã, também da escritora americana Ellen White, no seu livro Atos dos Apóstolos, sobre isso, olha o que ela diz. Durante séculos de trevas espirituais, a igreja de Deus tem sido como uma cidade edificada sobre um monte. De século em século, através de sucessivas gerações, as puras doutrinas do céu têm sido desdobradas dentro dos seus limites. Fraca e defeituosa, como possa parecer, a igreja é o único objeto sobre o qual Deus concede em sentido especial sua suprema atenção. É o cenário de sua graça, na qual se deleita em revelar seu poder de transformar corações. Queridos, Deus ama a sua igreja. Deus ama a mim e a você. Deus ama esta igreja. E digo mais, esta igreja a qual você pertence, e se ainda não pertence, está convidada a pertencer. Tem uma certidão de nascimento, está em Apocalipse 10. Tem uma carteira de identidade, está em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Tem uma carteira de trabalho, está em Apocalipse 14, versículo 6 a versículo 12. Mas ela não tem uma certidão de óbito. Porque esta igreja, débil e defeituosa, é a que vai proclamar o evangelho do reino de Deus a todo mundo, para testemunhar a todas as nações, até que
que Ele venha. Portanto, queridos, nesta manhã, Jesus Cristo está te convidando e me convidando para fazer parte do seu corpo, da sua igreja, para que possamos levar ao mundo, proclamar a tríplice mensagem angélica no alto clamor do Espírito Santo. Mas com isso, antes disso, aliás, nós possamos viver estas verdades em nossas vidas, que nós possamos glorificar a Deus. Enquanto nós fizermos isso, nós sermos conduto de bênçãos para todos aqueles que nos cercam, queridos irmãos. A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós, ligados a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, convido vocês a orar. Grande e poderoso Deus, Pai de misericórdia, sabemos que nada somos perante a sua infinita misericórdia e o seu amor, mas nós ainda somos a menina dos seus olhos. Mesmo cheio de defeitos, cheio de pecados, o Senhor morreu por nós. E nós não temos nem capacidade para entender esse ato de amor, Deus Santo. Que o Senhor possa vir nos buscar. Que o Senhor possa proteger os nossos filhos. Enquanto estivermos na terra, Pai, que nós possamos cumprir o seu propósito. Que nós possamos estar ligados a Ti, que nós possamos te alegrar com a nossa vida, te glorificar com as nossas atitudes, que nós possamos ser a igreja que o Senhor sempre idealizou. Por mais que isso seja difícil em nossos dias, mas a mera tentativa faz com que nós nos coloquemos à sua disposição, Pai, e para isso entregamos o nosso coração, cheio de mácula, cheio de pecado, defeituoso, mas sabemos que quando revestidos pela sua justiça, nós somos purificados em Ti. Pai, declaramos em alto e em bom som, te amamos, mas esse amor também é falho, Pai, porque é um amor humano. Que o Senhor possa vir nos buscar, que o Senhor possa nos purificar e que o Senhor possa estar presente dentro da sua igreja. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Permaneço em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando minha fé. Permaneço em sua casa, aqui me sinto amado e feliz. Em família nós estamos pra